Antes de começar, uma verdade que a maioria ignora. Você não atrai milagres porque está mentalmente obeso. E é exatamente por isso que hoje você vai aprender o jejum mental ensinado por Charles Fillmore, não como privação, mas como purificação consciente da sua mente. Charles Fillmore, cofundador do movimento Unity, curou-se de tuberculose usando princípios mentais, quando os médicos o desenganaram. Ele viveu 94 anos provando que a mente domina a matéria quando você a limpa do lixo que a entope. Se você está aqui, é porque já percebeu que sua mente está pesada, lenta, cheia de pensamentos que drenam sua energia. Então faça o que pessoas sérias fazem. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa desta limpeza interior. Agora respire fundo. Nos próximos minutos, você vai aprender a esvaziar sua mente do veneno mental que bloqueia seus milagres. Esta é a linha divisória entre quem você tem sido e quem você se torna quando para de se alimentar de poluição mental. Vamos começar. Vamos começar com uma honestidade brutal que quase ninguém tem coragem de encarar. Sua vida não está travada por falta de oportunidades, mas por excesso de lixo mental ocupando espaço na sua consciência. É como ter um computador com 1000 programas rodando ao mesmo tempo. Tudo fica lento, travado, ineficiente. Você acorda já pensando em problemas. Passa o dia mastigando preocupações. Dorme ruminando medos. Sua mente virou uma lixeira onde qualquer pensamento entra sem filtro. E então você se pergunta por que não consegue clareza, paz ou manifestar o que deseja. Charles Fillmore descobriu algo revolucionário. A mente precisa jejuar assim como o corpo. Não jejum de comida, mas jejum de pensamentos tóxicos, opiniões alheias, notícias perturbadoras, queixas crônicas. Enquanto você continua se alimentando mentalmente de drama, medo e negatividade, não há visualização ou afirmação que funcione. É como plantar sementes em solo contaminado e esperar colheita saudável. A maioria das pessoas vive com a mente constantemente mastigando algo. Preocupação, ressentimento, comparação, julgamento. Nunca há silêncio, nunca há pausa, nunca há espaço vazio onde o novo possa nascer. Fillmore ensinou que o jejum mental cria esse espaço sagrado. É a limpeza que antecede o milagre, a preparação do solo antes da semeadura. Quando você jejua mentalmente, para de alimentar os estados de falta, doença e limitação. Você retira a energia que mantinha essas formas pensamento vivas dentro de você. E no vazio criado, algo novo pode finalmente emergir. Repare em quantos pensamentos você mastiga sem necessidade ao longo de um dia. Pensamentos sobre o passado que não muda, sobre pessoas que te feriram, sobre problemas que ainda nem aconteceram. Você está mentalmente obeso, carregando quilos de preocupações desnecessárias. E esse peso mental te deixa lento, confuso, incapaz de ouvir a voz da intuição. O jejum mental que Fillmore propõe é revolucionário porque vai além de pensar positivo. Não se trata de substituir um pensamento negativo por um positivo enquanto continua entupindo a mente. Trata-se de parar, esvaziar, criar silêncio interior real. É nesse silêncio que os milagres encontram espaço para se manifestar. Hoje pode ser só mais um dia de obesidade mental ou o dia em que você começa seu jejum consciente. Você pode continuar assistindo este vídeo e voltar aos mesmos hábitos mentais. Ou pode tratar isto como um marco. A partir de agora, eu controlo o que entra na minha mente. Não é repressão, é curadoria consciente do jardim mental. Este primeiro capítulo é o diagnóstico necessário antes da cura. A partir daqui, vamos entender exatamente o que significa jejuar mentalmente e como isso atrai milagres de forma natural. Porque quando você limpa o canal, a inteligência divina flui sem obstáculos. E é sobre essa limpeza profunda que entramos agora. Jejum mental não é reprimir pensamentos, nem fingir que problemas não existem. É retirar deliberadamente sua atenção de tudo que não contribui para o estado de consciência que você deseja ocupar. Charles Fillmore era direto. Você não pode construir saúde pensando em doença. Não pode construir prosperidade pensando em falta. Cada pensamento é uma forma de alimento que nutre um estado específico. Quando você jejua mentalmente, está dizendo: eu paro de alimentar medo, queixa, ressentimento e limitação. Limitação. Não porque escolhe não dar energia ao que não quer multiplicar. Fillmore ensinava que pensamentos são coisas, formas vivas de energia. Quando você pensa repetidamente em algo e está alimentando aquela forma pensamento até ela se tornar forte o suficiente para se manifestar. O jejum mental é starvar, matar de fome as formas pensamento destrutivas.
Enquanto isso, você nutre apenas os pensamentos alinhados com saúde, prosperidade, paz e poder. Imagine sua mente como um jardim onde crescem ervas daninhas e flores. Se você rega tudo igualmente, as ervas sufocam as flores. O jejum mental é parar de regar as ervas daninhas. Você não precisa arrancá-las violentamente, basta retirar a água-tensão, e elas morrem sozinhas. As flores, pensamentos construtivos, finalmente têm espaço e nutrientes para florescer. Na prática, jejuar mentalmente significa escolher conscientemente onde sua atenção repousa. Quando surge um pensamento de preocupação, você percebe e desvia suavemente. Quando alguém tenta te contaminar com negatividade, você escuta, mas não absorve. Quando notícias perturbadoras aparecem, você se informa sem se encharcar. Fillmore praticou isso na própria carne quando os médicos disseram que ele morreria de tuberculose. Em vez de alimentar pensamentos de doença e morte, ele jejuou mentalmente dessas ideias. Recusou-se a pensar em si como doente ou limitado. Alimentou apenas pensamentos de vida, saúde perfeita e integridade divina. O resultado? Cura completa e 94 anos de vida produtiva. Esse não foi um milagre externo que caiu do céu. Foi o resultado direto de um jejum mental rigoroso e sustentado. O jejum mental cria um estado de receptividade pura. Quando sua mente não está constantemente ocupada com lixo, ela se torna como água parada e clara. Nessa clareza, você pode finalmente ouvir a sabedoria interior, a inteligência divina que sempre esteve disponível, mas que você não conseguia ouvir por causa do barulho mental constante. Este jejum não é evento de um dia, é disciplina diária. É acordar e decidir: hoje eu não vou alimentar pensamentos que me enfraquecem. É durante o dia perceber quando está mastigando mentalmente algo tóxico e soltar. É antes de dormir revisar o dia e perdoar a si mesmo pelas vezes que falhou, recomeçando no dia seguinte. Fillmore dizia que a mente precisa descansar tanto quanto o corpo, mas a maioria das pessoas trabalha o corpo e nunca dá descanso à mente. Resultado: esgotamento mental, confusão, incapacidade de manifestar. O jejum mental é esse descanso, essa pausa necessária. E no próximo capítulo você vai aprender os 3 venenos mentais que mais bloqueiam milagres e como jejuar especificamente de cada um deles. Existem 3 categorias de pensamentos que envenenam sua consciência mais do que qualquer outro. Se você quer atrair milagres, precisa jejuar radicalmente desses 3 venenos. Primeiro veneno: pensamentos de ressentimento e não perdão. Fillmore era categórico. Ressentimento é veneno mental de ação lenta. Cada vez que você revive mentalmente uma mágoa, está bebendo arsênico emocional. Você pensa que está punindo quem te feriu, mas está apenas se envenenando. O ressentimento ocupa espaço mental precioso que poderia ser usado para a criação. Jejuar desse veneno significa recusar-se a mastigar mentalmente velhas ofensas. Quando a lembrança surge, você reconhece e desvia. Isso não me nutre, eu solto. Não é sobre achar que o outro estava certo, é sobre libertar seu próprio campo mental. Segundo veneno: pensamentos de preocupação e medo do futuro. A preocupação é oração invertida, dizia Fillmore. É usar seu poder criativo mental para imaginar vividamente o que você não quer. Cada vez que você se preocupa, está ensaiando mentalmente um futuro negativo. Está alimentando formas de pensamento de falta, perda, fracasso. E então se surpreende quando essas coisas se manifestam. O jejum desse veneno é cortar a corrente de preocupação assim que ela começa. Substituir "e se der errado" por "e se der certo"? E se houver um caminho que ainda não vejo? Não é ingenuidade, é recusa consciente de alimentar o medo. Terceiro veneno: pensamentos de julgamento e crítica. Toda vez que você julga duramente os outros ou a si mesmo, está criando separação. Está se colocando em posição de superioridade falsa que bloqueia o fluxo divino. Fillmore ensinava: aquilo que você critica nos outros, você fortalece em si mesmo, porque seu subconsciente não distingue se você está falando de você ou de outro. Ele apenas registra a energia do julgamento e a replica internamente. Jejuar desse veneno é treinar o olhar compassivo. Ver as pessoas e situações com compreensão em vez de condenação. Quando surge a crítica, pausar e perguntar: isso me torna melhor ou apenas me faz sentir superior temporariamente? Esses 3 venenos, ressentimento, preocupação e julgamento, consomem mais energia mental do que qualquer outro tipo de pensamento. São como programas pesados rodando em segundo plano, drenando sua bateria constantemente. Quando você jejua deles, libera uma quantidade imensa de energia criativa.
Energia que antes estava presa em ciclos tóxicos e agora pode ser direcionada para a manifestação consciente. Fillmore provava isso diariamente. Ele praticava o que chamava de tratamento mental, jejum rigoroso desses 3 venenos combinado com nutrição consciente de pensamentos de vida. O resultado era saúde radiante, prosperidade crescente e paz que não dependia de circunstâncias. Nos próximos dias, observe quantas vezes você mastiga esses 3 venenos sem perceber. Apenas observe, sem julgamento, porque isso seria o terceiro veneno novamente. Essa observação consciente é o primeiro passo do jejum. E no próximo capítulo, vamos construir o protocolo prático, como jejuar por 7 dias e preparar o solo para o milagre. Agora vamos tornar tudo isso prático, direto, aplicável. Você vai fazer um jejum mental de 7 dias, seguindo o método de Charles Fillmore, adaptado para este momento. 7 dias de limpeza profunda que vão criar espaço para o milagre que você busca. Dia 1. O dia da declaração consciente. Acorde e declare em voz alta: hoje eu jejuo de todo pensamento que não me fortalece. Escreva em um papel os 3 venenos que mais te consomem: ressentimento específico, preocupação recorrente, julgamento habitual. Durante todo o dia, cada vez que esses pensamentos surgirem, você simplesmente respira e diz mentalmente: eu não alimento isso. Não lute contra o pensamento, apenas retire a atenção dele, como se fosse uma janela do computador que você fecha suavemente. Dia 2. O dia do silêncio interno. Hoje você pratica períodos de silêncio mental deliberado. 3 vezes ao longo do dia, pare por 5 minutos e apenas respire. Não tente forçar a mente a ficar vazia, mas também não siga nenhum pensamento. Observe-os passarem como nuvens sem se agarrar a nenhum. Fillmore chamava isso de entrar no silêncio, o lugar onde Deus fala. Dia 3. O dia da substituição consciente. Hoje, sempre que um pensamento tóxico surgir, você imediatamente o substitui por uma verdade espiritual. Preocupação com dinheiro? Deus é minha fonte inesgotável. Ressentimento com alguém? Eu liberto e sou livre. Medo do futuro? A inteligência divina guia cada passo. Não precisa acreditar 100% ainda. Apenas pratique a substituição como exercício mental. Dia 4. O dia do jejum de mídias. Hoje você corta toda exposição desnecessária a notícias, redes sociais, conversas negativas. Nada de scroll, nada de jornal, nada de programas de fofoca. Sua mente precisa de um dia inteiro sem ser bombardeada por conteúdo externo. Preencha o tempo com leitura edificante, natureza, silêncio ou música elevada. Dia 5. O dia do perdão ativo. Hoje você pratica o perdão como ferramenta de limpeza mental. Faça uma lista de todas as pessoas, incluindo você, que você precisa perdoar. Para cada nome, diga mentalmente ou em voz alta: eu te liberto e me liberto. Somos ambos livres. Não precisa sentir nada específico, apenas declare a libertação. Fillmore ensinava que perdão é cancelamento mental de uma dívida emocional. Dia 6. O dia da gratidão intencional. Hoje você alimenta ativamente pensamentos de gratidão. A cada hora, pare e encontre 3 coisas específicas pelas quais é grato naquele momento. Pode ser algo simples: a cadeira que te sustenta, o ar que respira, a água que bebe. Gratidão é o antídoto mais poderoso contra os 3 venenos. Ela reestrutura sua mente para abundância em vez de falta. Dia 7. O dia da declaração do milagre. No 7º dia, sua mente está mais limpa, mais leve, mais receptiva. Hoje você declara o milagre que deseja como se já fosse real. Não como pedido, mas como reconhecimento. Eu sou saúde perfeita, eu sou prosperidade, eu sou paz. Passe o dia vivendo desse estado, não para esse estado. Como se o jejum já tivesse atraído o milagre e agora você apenas o reconhece. Este protocolo de 7 dias não é mágica externa, é limpeza interna. Você está criando o vazio fértil onde o novo pode nascer. Fillmore viveu provando que quando você limpa a consciência, a vida externa se reorganiza espontaneamente. Milagres não são violações das leis naturais, são manifestações de leis superiores operando através de uma mente limpa. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar cada aspecto desse jejum, mas agora você já tem o mapa completo dos 7 dias. E no próximo capítulo, você vai entender como manter o jejum mental mesmo depois desses 7 dias, como estilo de vida permanente. 7 dias de jejum mental criam uma limpeza profunda, mas o verdadeiro poder está em transformar isso em estilo de vida. Charles Fillmore não jejuou mentalmente por uma semana e voltou aos velhos hábitos. Ele fez do jejum mental uma prática diária, um modo de viver, até o fim de seus 94 anos. A pergunta agora é:
Como você mantém sua mente limpa em um mundo que constantemente tenta poluí-la? A resposta está em criar uma dieta mental permanente, não apenas jejuns ocasionais. Guardião da porta da consciência. A partir de agora, você se vê como guardião da porta da sua mente. Nada entra sem seu consentimento consciente. Quando alguém tenta despejar negatividade em você através de fofoca ou queixa, você escuta educadamente, mas não absorve. É como ter um escudo invisível que permite compaixão sem contaminação. Quando uma notícia perturbadora aparece, você se informa, mas não marina nela por horas. Você consome a informação necessária e desloca a atenção. Fillmore dizia: Não posso impedir os pássaros de voarem sobre minha cabeça, mas posso impedi-los de fazer ninho no meu cabelo. Pensamentos negativos vão surgir, mas você não precisa hospedá-los. A prática matinal não negociável. Estabeleça uma rotina matinal de limpeza mental antes de expor sua mente ao mundo. Pode ser 10 minutos de silêncio, leitura de textos elevados, declarações de verdade espiritual. O importante é começar o dia com sua mente calibrada, não contaminada. Fillmore começava todo dia com o que chamava de tratamento mental, declarações de verdade sobre si mesmo e sobre a vida. Essa prática matinal cria um campo protetor que dura o dia todo. Revisão noturna sem julgamento. Antes de dormir, revise mentalmente o dia, não para se criticar, mas para observar quando alimentou pensamentos tóxicos. Simplesmente note: hoje eu alimentei preocupação por 3 horas, ou hoje eu mastiguei ressentimento 2 vezes. E então declare: amanhã eu escolho diferente. Eu me perdoo e recomeço. Essa revisão sem julgamento mantém você consciente dos padrões sem criar culpa adicional. Companhias que elevam ou drenam. Seja mais seletivo com quem você passa tempo. Não é sobre abandonar pessoas, mas sobre proteger sua energia mental. Se alguém constantemente te puxa para baixo, reduza a exposição ou mude os temas de conversa. Busque ativamente pessoas que estejam no caminho do crescimento consciente. Fillmore rodeava-se de pessoas comprometidas com princípios espirituais elevados. Isso não era elitismo. Era proteção da consciência, que ele havia trabalhado tanto para limpar. Conteúdo como nutrição. Trate cada livro, vídeo, música e conversa como alimento mental. Antes de consumir, pergunte: isso me fortalece ou me drena? Não significa fugir de toda dificuldade, mas escolher o que te edifica mesmo diante dos desafios. Fillmore lia diariamente textos que elevavam sua consciência e evitava deliberadamente conteúdo que a poluía. Jejuns regulares. Mesmo depois dos 7 dias iniciais, faça jejuns mentais regulares. 1 dia por semana ou 3 dias por mês, volte ao protocolo completo, como uma limpeza de manutenção que impede o acúmulo de toxinas mentais. Seu corpo precisa de desintoxicação periódica, sua mente também. Quando você vive assim, algo extraordinário acontece. Os milagres deixam de ser eventos raros e se tornam ocorrências naturais, porque sua mente está constantemente limpa, receptiva, alinhada com a inteligência divina. E no próximo capítulo, vamos ver exatamente como essa mente limpa se torna imã natural de milagres. Porque o jejum mental não é apenas sobre evitar o negativo, mas sobre criar espaço para o extraordinário. Existe um paradoxo no ensino de Fillmore que a maioria não compreende. Você jejua mentalmente, limpa a consciência, cria vazio interior. E as pessoas perguntam: mas então minha mente fica vazia? Não vou pensar em nada? A resposta é: você cria vazio da poluição para fazer espaço para a presença. Quando sua mente para de estar entulhada com o lixo mental, algo extraordinário acontece. Você começa a ouvir a voz silenciosa da sabedoria interior. O silêncio que fala Fillmore passava horas no que chamava de o silêncio, não meditação vazia, mas receptividade ativa. Mente quieta, mas consciência alerta, aguardando direção divina. Nesse estado, ideias surgem do nada, soluções aparecem espontaneamente, o caminho se revela. Mas só quem limpou o ruído mental pode ouvir essas orientações sutis. A maioria das pessoas está com a mente tão barulhenta que não consegue ouvir a inteligência que constantemente lhes fala. É como tentar ouvir um sussurro no meio de uma festa. O jejum mental baixa o volume do ruído até que o sussurro divino se torne audível. Intuição aguçada. Quando você para de encher a mente com opiniões alheias e medos coletivos, sua intuição natural desperta. Você começa a saber coisas sem saber como sabe. Sente o caminho certo a seguir, sem precisar de 10 análises racionais. Fillmore desenvolveu uma intuição tão aguçada que tomava decisões complexas com facilidade aparente. Não porque era especial,
mas porque havia limpado os canais de recepção. Você tem acesso à mesma inteligência, mas seus canais estão entupidos de lixo mental. Sincronicidades multiplicadas. Mente limpa atrai sincronicidades como ímã atrai ferro. Pessoas certas aparecem no momento certo, oportunidades surgem do nada, portas se abrem inexplicavelmente. Não é sorte, é alinhamento. Quando sua frequência mental está limpa, você vibra em harmonia com o campo de possibilidades. E o universo responde com precisão cirúrgica. Fillmore documentou centenas de coincidências impossíveis que aconteciam constantemente em sua vida. Todas resultado direto de uma mente mantida em estado de limpeza e receptividade. Criatividade ilimitada. Criatividade não vem de mente cheia, vem de mente vazia. Artistas, inventores, gênios em todas as áreas relatam que suas melhores ideias surgem em momentos de quietude mental. Quando você jejua mentalmente, abre espaço para que o novo se manifeste. Ideias que nunca considerou surgem espontaneamente. Soluções que não existiam aparecem como dadas. Isso não é inspiração externa, é manifestação da mente criativa infinita que sempre esteve em você, mas que estava bloqueada pelo entulho mental. Manifestação acelerada. Desejos claros implantados em mente limpa manifestam-se com velocidade surpreendente, porque não há correntes cruzadas de dúvida, medo e contradição atrapalhando. É como plantar semente em solo limpo e fértil versus plantar em terreno cheio de pedras e ervas daninhas. Fillmore manifestava prosperidade, saúde e soluções porque sua mente estava consistentemente limpa. Não havia pensamentos contraditórios sabotando suas intenções. Quando você jejua mentalmente e então planta uma intenção clara, está usando a lei da criação em sua forma mais pura. A paz que não depende bio. Talvez o maior milagre do jejum mental seja este: paz interior que não depende de circunstâncias externas. Fillmore enfrentou dificuldades enormes ao longo da vida, mas mantinha uma serenidade inabalável, porque sua paz não vinha de coisas estarem bem lá fora. Vinha de manter a mente limpa e conectada à fonte, não importa o que acontecesse. Essa paz é o solo onde todos os outros milagres crescem. Sem ela, qualquer conquista externa é frágil e temporária. Com ela, até nas tempestades você permanece enraizado. No próximo capítulo, vamos abordar a questão prática que todo mundo enfrenta: como jejuar mentalmente quando o mundo não para de tentar te contaminar. Como manter a limpeza no meio do caos cotidiano. A teoria do jejum mental é linda, mas como aplicar isso quando seu chefe está gritando, as contas estão vencendo e o noticiário anuncia catástrofes? Charles Fillmore viveu em tempos difíceis também. Guerras mundiais, depressão econômica, doenças sem cura. Ele não estava em retiro espiritual isolado do mundo. Estava no meio da vida real, lidando com problemas reais. E ainda assim mantinha sua mente limpa através de práticas específicas que você pode usar agora. A pausa consciente de 3 respirações. No momento em que perceber que está sendo puxado para pensamentos tóxicos, pare. Respire fundo 3 vezes, conscientemente. Primeira respiração. Eu reconheço esse pensamento. Segunda respiração. Eu escolho não alimentá-lo. Terceira respiração. Eu volto ao meu centro. 3 respirações levam menos de 30 segundos, mas quebram o ciclo automático de contaminação mental. Fillmore usava essa técnica dezenas de vezes ao dia no início, até se tornar automática. O escudo invisível. Antes de entrar em ambientes potencialmente tóxicos, reunião difícil, conversa desafiadora, lugar cheio de negatividade, crie um escudo mental. Visualize-se envolvido em luz branca ou em uma bolha protetora. Declare mentalmente: eu estou protegido. Nada me contamina sem meu consentimento. Isso não é esoterismo vazio, é programação consciente da sua mente para não absorver tudo indiscriminadamente. Fillmore entrava em situações difíceis com essa proteção mental ativada e saía ileso. A técnica do observador compassivo. Quando alguém está despejando negatividade em você, pratique ser o observador compassivo. Você ouve, compreende o sofrimento da pessoa, mas não absorve o veneno. É como um médico que trata pacientes doentes sem ficar doente. Mentalmente você diz: eu vejo o seu sofrimento, mas não o tomo como meu. Essa separação consciente permite compaixão sem contaminação. Redirecionamento imediato. Assim que sair de uma situação mentalmente poluente, redirecione ativamente sua atenção. Não deixe os pensamentos tóxicos marinarem. Ligue uma música elevada, leia algo inspirador, faça uma caminhada, converse com alguém positivo. Fillmore tinha o hábito de ler textos espirituais imediatamente após situações desafiadoras.
Era como lavar as mãos após mexer com lixo. Declaração de cancelamento. Quando perceber que está ruminando mentalmente algo tóxico, declare em voz alta: cancelado, e imediatamente substitua por uma verdade espiritual. Deus está no controle. Tudo coopera para o bem. O ato físico de dizer cancelado ajuda a interromper o padrão neural que estava se formando. Jejum de temas específicos. Se um assunto específico está constantemente contaminando sua mente, política, economia, jejue dele temporariamente. Não para sempre, mas por tempo suficiente para limpar a obsessão mental. Fillmore fazia isso com temas que percebesse estarem drenando sua energia mental excessivamente. Companhia de emergência. Tenha pelo menos uma pessoa na sua vida com quem você possa falar quando sentir sua mente sendo invadida. Alguém que entenda esses princípios e possa te lembrar da verdade quando você estiver confuso. Fillmore tinha sua esposa Myrtle e uma comunidade de praticantes ao redor. Essa rede de proteção mútua é essencial para manter o jejum mental sustentável. A vida real vai testar seu compromisso com o jejum mental diariamente. Haverá momentos em que você falhará, absorverá veneno mental, voltará aos velhos padrões. Nesses momentos, não se julgue. Reconheça, limpe e recomece. O jejum mental não é perfeição, é retorno constante à prática. E cada vez que você retorna, fica mais forte, mais rápido em reconhecer e limpar.